sua rádio da educação. Aqui, a bola não para. A bola não para no canal do Fred Júnior, hoje num ambiente diferente. Normalmente nós estamos sempre na ACS, na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, mas hoje nós estamos aqui no escritório do advogado Alexandre Usni, que é nosso convidado, vice-presidente do Corinthians. A Bola Não Para, que sempre tem apoio do Premium League, que é um fantasy game que traz para você o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, Champions League, Campeonato Argentino, a promessa de muito mais a partir de 2019 com outros esportes. E você pode acompanhar nosso programa não só no YouTube, no nosso canal, você se inscreve, assiste, curte as nossas entrevistas, mas também na Rádio Prado, a Rádio da Educação, www.radioprado.com.br. Toda segunda, 7h30 da noite, uma entrevista inédita para você acompanhar e matar um pouquinho a saudade também do Fred através do rádio. Alexandre, muito obrigado por receber. Que isso é um prazer aqui. Muito obrigado. Alexandre, primeiro vamos falar um pouquinho de você, vice-presidente do Corinthians, advogado. Alexandre, você atua em que área, para o pessoal internauta que está assistindo a gente conhecer um pouquinho a sua história, Alexandre? Com o maior prazer. É um prazer vir falar para você aqui, Fred, que é meu amigo já há algum tempo. Eu agradeço a amizade. E a quem eu tenho a maior admiração desde quando você trabalhava na Jovem Pan. Obrigado. Eu sempre te acompanhei lá, acompanhava as suas reportagens, um repórter muito bom, muito solícito e bastante ouvido em toda São Paulo. Aqui, na verdade, eu sou advogado há 50 anos. Sou formado na turma de 67 pela Universidade Mackenzie e, graças a Deus, formamos uma boa clientela. Hoje nós estamos aqui na Rua Groenland, já estivemos na Rua Canadá, antes na Avenida Paulista. Enfim, é uma trajetória longa e, graças a Deus, hoje nós somos uma equipe bastante grande de advogados e temos muitas causas que nós combatemos. Mas no direito constitucional e administrativo são as nossas maiores, onde nós temos a maior parte dos clientes, principalmente no ramo de desapropriações. Alexandre, e essa paixão pelo Corinthians, vice-presidente do Corinthians, e essa paixão pelo Corinthians surgiu desde quando, hein, Alexandre? Nossa, faz muitos anos, entendeu? Eu era menino, quando inclusive fui eleito o primeiro para ser conselheiro do Corinthians, com o Vadielu lá atrás, na década de 60, fui talvez o conselheiro mais novo do Corinthians, com 18 anos, me elegi. E depois eu vou te mostrar, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu tenho a ata de quando nós, entendeu, tomamos posse no conselho. E eu sou corintiano por causa de um tio meu, irmão da minha mãe, que era fanático pelo Corinthians, era conselheiro do Corinthians, e ele me fez ser corintiano. Me levava sempre ao campo, assistia a todos os jogos do Corinthians, e acabei me tornando um corintiano fanático, realmente. Se é que existe corintiano que não seja fanático. Por incrível que pareça, realmente o corintiano, quando torce pro Corinthians, torcedor realmente... É verdade. A gente torce muito pelo Corinthians, e eu desde criança. Então, a gente vai, inclusive, com mais idade, evidentemente a gente fica mais tranquilo. Sofre um pouco menos. Sofremos um pouco menos, mas sofremos do mesmo jeito. E até aproveitando... Ultimamente não temos sofrido muito, né? Temos ganho muito campeonato. É verdade. 18 anos como conselheiro, Alexandre, acho que até é algo difícil, né? Pela idade. E por que você já quis ser conselheiro do Corinthians na oportunidade, Alexandre? Na verdade eu sou sócio do Corinthians há mais de 50 anos. E eu fui conselheiro por causa do meu tio, que meu tio era conselheiro, era muito amigo do Vadielu na época, entendeu? E eu também era amigo do Vadielu, e ele me colocou como conselheiro, que era um homem, vamos dizer, de confiança dele, do meu tio, tudo. E ele tinha muita amizade com meu tio, tanto é que a gente ia, naquela época, era uma época mais romântica, evidentemente, a gente, o Corinthians mandava seus jogos, muitos no Pacaembu, a gente ia comprar os ingressos no escritório de advocacia do Vadielu. Ele tinha lá os ingressos, onde ele pegava da federação, e a gente ia comprar dele lá umas numeradas
Grupo 2, me lembro disso, bem no meio do campo, lá no Pacaembu. Que legal. E você chegou a assistir jogos no Parque São Jorge, Alexandre, alguma coisa? Assisti, mas muito poucos, né? O Corinthians mandava poucos jogos no Parque São Jorge. Alguns jogos no Parque São Jorge. Mas, na verdade, a grande maioria era no Pacaembu. E mais tempo depois, quando eu conheci o Alexandre, eu vi muitas vezes o Alexandre no Pacaembu, no Paulo Machado de Carvalho, que é um estádio que realmente ficou muito ligado ao Corinthians, né, Alexandre? Muito, né? Sei lá, antes do Corinthians construir a arena, o estádio do Corinthians era o Pacaembu, na verdade. Nós mandávamos praticamente todos os jogos e era a nossa casa. Aliás, nós temos ótimas recordações de lá e eu sempre gostei de assistir jogos no Pacaembu. É um estádio gostoso de assistir o jogo. Campeão da Libertadores no Pacaembu, né? Ganhamos a Libertadores no Pacaembu, é verdade. Com a bela defesa do Cássio no Diego Souza, né? A partir dali, naquele jogo do Vasco começou... Foi ali, eu acho que foi a pedra de toque para o Corinthians ser campeão da Libertadores. E depois campeão do mundo. E Alexandre, aproveitando e voltando um pouquinho da parte menina, acompanhando, quem que você gostava tanto no time do Corinthians na época mais jovem? Assim, quem que você Olha, eu cheguei a assistir o Rivelino no time. Antigamente existia um negócio chamado Aspirantes. E a gente assistiu o Rivelino, que ele jogava muita bola no time de aspirantes do Corinthians. Depois ele foi para o titular, aí lógico que a gente jogava. Mas eu me lembro bem do Rivelino, quando ele jogava no aspirante do Corinthians. Era um fenômeno. Ele realmente foi um jogador excepcional, disputou a Copa do Mundo e foi talvez, sei lá, uma das melhores seleções. Reizinho do Parque. Né? O Reizinho do Parque. Depois, infelizmente, foi para o Fluminense, mas na época ele era um espetáculo. Jogou, e ele não teve, vamos dizer, a sorte, talvez, de ter um time mais equilibrado como nós temos hoje. Na verdade, o Corinthians perdeu até, ele saiu por causa de uma derrota contra o Palmeiras, na verdade, e ele acabou sendo vendido para o Fluminense. E sobre isso, né, o Corinthians ficou um tempão, né, sem ganhar títulos, até chegar a 77. Contra o Santos, por exemplo, também era um outro tabu, não vencia o Santos do Pelé, também era um outro tabu que existia. Verdade. Foi um período difícil para o Corinthians, né, Alexandre? Muito difícil, porque nós ficamos muito tempo sem ganhar campeonato. E também houve um tabu, né? Na época do Pelé, infelizmente nós ficamos muito tempo sem ganhar do Santos e acabamos ganhando um jogo no Pacaembu que eu estava, inclusive, onde o Paulo Borges e o Flávio fizeram os gols do Corinthians. Foi 2-1, se não me engano, esse jogo, né? Ou 2-0? Acho que foi 2-0. Mas eu me lembro bem dos gols do Corinthians, que foi do Paulo Borges, e o outro gol foi do Flávio. Minuano, né? O Flávio. Sim. O Paulo Borges veio, o Flávio veio do Internacional de Porto Alegre e o Paulo Borges do Bangu do Rio de Janeiro. E 77? E, aliás, o Corinthians naquela época tinha dois grandes pontas direitas, que era o Paulo Borges e o Buião, que veio de Minas Gerais. Que legal. E 77, Alexandre, o que você lembra desses jogos contra a Ponte Preta? 3 jogos onde... Foram jogos sofridos também. A Ponte Preta tinha um grande time, um time muito bom, e nós, graças a Deus, ganhamos, né? No famoso gol do Basílio, né? Que a gente... Pé de anjo. A pé de anjo lá foi excepcional. Tivemos também um grande jogador, o Palinha, na época. Nós tivemos... Não, o time do Corinthians era muito bom, como o da Ponte Preta também era muito bom. E aí chegou a década de 80, a democracia corintiana, o Corinthians sendo campeão paulista. Antes, né, o Campeonato Paulista, para quem está acompanhando, tem os mais novos, né? Os regionais não têm esse peso como tinha na década de 80, 70. Os regionais eram mais fortes que os nacionais. Muito mais fortes. Aliás, todos nós preferimos ganhar um campeonato paulista do que um campeonato brasileiro. Na verdade, o brasileiro era relegado muito a um segundo plano. Sim. O que era importante é a gente ganhar o paulista. Hoje inverteu-se a história, né? Inclusive, até a própria Libertadores... Só agora que Só agora, de uns 15 anos para cá, na verdade. Das conquistas do São Paulo na década de 90 para cá, que se pensa mais na Libertadores. Se pensa mais na Libertadores. Mas antes disso... não era dada muita importância, inclusive, a Libertadores. Era realmente o campeonato importante, era o Campeonato Paulista. E você tem boas lembranças da democracia corintiana? Sócrates, Casagrande, Birubiru? Sim, aliás, era um grande jogador, né? Sócrates era um espetáculo a gente vê-lo. Casagrande foi um centroavante maravilhoso. Birubiru é um corintiano até hoje, de vez em quando eu vejo, inclusive assistindo aos jogos de futebol do Corinthians. Foi um time maravilhoso e eu gostava do time da democracia. Inclusive, eu acho que revolucionou o futebol de São Paulo, inclusive com a ideia de democracia, etc. Foi uma época muito boa do Corinthians.
Aí chegou, o time começou a não ganhar novamente, mas aí veio a década de 90, campeão brasileiro, com aquele time onde tinha o Neto conduzindo a equipe, o Tupanzinho fez aquele gol contra o São Paulo. São Paulo, né? São Paulo era nossa vítima, né? Como até hoje, né? Só ganhar a última de 3-1, mas tudo bem, nós vamos buscar. Mas, na verdade, eu acho o seguinte, nenhum clube vive sem um outro grande. O Corinthians não viveria sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Santos. E eles também não viveriam sem o Corinthians. É preciso essa rivalidade, uma rivalidade sadia, não a rivalidade de brigas. Pelo contrário, tem que ser uma rivalidade sadia para que todos sobrevivam. Porque, na verdade, o que é interessante, o que é gostoso, é aquela brincadeira no dia seguinte ou no mesmo dia, à noite, a gente vai, ganhamos de vocês. É uma coisa sadia. Evidentemente, isso não pode extrapolar para ver discussões ou brigas, né, que às vezes acontecem, mas infelizmente o futebol ficou um pouco violento fora do campo. Né? É difícil até, preocupação até de ir num jogo, né, Alexandre? Acho que um jogo que parecia, um jogo de torcida única, vou lá no estádio, nem isso tem mais essa tranquilidade, né? É verdade, só para você saber, eu tenho 2 netos, são pequenos, e o pai, que é corintiano roxo, ele tem que ser fala requisito para entrar na família, Alexandre? Tem que ser corintiano, senão eu não aprovaria. E a minha filha é corintiana também. Então, o que ocorre é o seguinte, na verdade, o pai tem medo que os filhos compareçam ao campo e tem algum problema de, sei lá, alguma briga que estoure perto deles, etc. Evidentemente, hoje, eu acho que nós não temos perigo dentro do campo. Pode ser que fora do campo tenha algumas cenas de violência. Dentro do campo não tenho visto mais isso. Mas as pessoas ficam com receio. Eu, inclusive, dificilmente eu vou com os meus netos, que realmente a minha filha e o meu genro preferem deixá-los em casa. Isso é... Mas são corintianos roxos. Que é o mais importante, né? Deixar bem claro. E aí, Alexandre, veio da década de 90, teve esse título com o Neto conduzindo a equipe, Tupanzinho. Aí no final da década de 90, já com o Vanderlei Luxemburgo, um time conquistando aí o campeonato, né? Com o Vanderlei. E aí veio uma sequência mais pra frente com títulos, conquistas, com o Tite, né? Que conseguiu um título da Libertadores inédito, um campeão mundial com o Tite. Antes teve o campeonato mundial com o Oswaldo Oliveira, né? Oswaldo Oliveira em 2000. E esse é o título que mais polêmico, né? Pro corintiano não é, mas porque o torcedor tenta falar que é torneio de verão, que não vale. Pro corintiano não é, né, Alexandre? Mas pro corintiano não, porque grandes clubes, inclusive, participaram, talvez até mais importantes do que as Libertadores e os títulos mundiais de hoje. Porque eu me lembro bem, se não me engano, estava o Real Madrid, né? Manchester United estava jogando. Manchester United. Eram grandes clubes da Europa que vieram e disputaram o campeonato com o Corinthians. E tivemos o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Eram grandes clubes que disputaram. Eu acho que não me lembro esses atuais, por exemplo, quando a gente vai disputar o Japão, como nós ganhamos o campeonato mundial, não tem assim a quantidade de clubes tão fortes como teve naquele torneio. Nós vemos times da Ásia, etc., mas que não são, né? Não são tão fortes, né? Como são esses que disputaram o ano 2000. Você que tem uma história longa então de vida com o Corinthians também, Alexandre, eu vou te fazer uma pergunta em relação a treinador. Qual que foi mais importante para você na história do Corinthians? Oswaldo Brandão, 77, Luxemburgo chegou na década de 90 e conseguiu títulos importantes, ou o Tite, que conseguiu uma Libertadores e um Mundial, ou até o Oswaldo Oliveira, que também fez a campanha do Mundial, Alexandre? Olha, você está fazendo uma pergunta difícil, porque eu tenho muita admiração pelo Tite, eu acho o Tite um treinador excepcional, deu grandes alegrias ao Corinthians, mas tem o Oswaldo Brandão, particularmente, foi um técnico que eu gostei muito. Inclusive, eu tinha até amizade com ele, com a filha dele, a Regina, que era minha amiga, com o filho dele. Então, eu tenho uma certa ligação com o Oswaldo, né? Porque ele morreu, com o Oswaldo Brandão. E era uma pessoa muito boa, era um técnico diferente. Hoje, evidentemente, o pessoal tem muito mais recursos, né? Sim. O Oswaldo Brandão era aquele técnico paizão, né? Que ia lá, dava o seu treino e era muito amigo dos jogadores, os jogadores jogavam muito por ele. Hoje é tudo muito mais tecnológico, você tem uma comissão técnica enorme, você tem um centro de estudos que vão te dar
como o outro time está jogando, né? O Corinthians se fute. Então, hoje em dia, as informações são muito maiores sobre os nossos adversários e sobre o próprio clube, né? Você sabe exatamente quantas oportunidades teve o clube. Antigamente era mais romântico, jogava-se e deixava-se jogar de uma maneira diferente da de hoje. Vice-presidente do Corinthians, como surgiu essa oportunidade, Alexandre, na chapa do André Sanches, atual presidente do Corinthians? Você contou já 18 anos de idade, sendo já conselheiro, tão jovem, já conselheiro do Corinthians, e agora sendo vice-presidente do clube, Alexandre. Eu, na verdade, tenho uma passagem como conselheiro, sou conselheiro vitalício do Foi membro Corinthians. do CORE, né? Também fui membro. Eu fui vice-presidente do Conselho Deliberativo há uns 10 anos atrás. Depois eu fui do CORE, membro do CORE. Fui presidente do CORE, a convite do Mário Gobi e do André Sanches. E agora o Andrés me surpreendeu um dia me ligando, dizendo: Alexandre, você não quer ser vice-presidente do Corinthians? E eu tenho, como sou corintiano fanático, eu tenho, sei lá, uma trajetória pelo Corinthians, eu aceitei prontamente, mesmo porque eu gosto do André Sanches. É normal, né? Os grandes clubes, né, Alexandre, eu que convivi muito e cobri o Palmeiras, nunca está em paz, né? Nunca tem uma tranquilidade. O Corinthians é dessa forma também, né, Alexandre? Também, eu acho que o Corinthians talvez ultimamente não tenha tido tantas lutas políticas, mas sempre existem as lutas políticas e com grandes adversários. Os nossos adversários eram muito competentes também, tanto o Paulo Garcia como o Roxy Tadini, o Romeu Tuma, o Felipe Isabella. Nessa última eleição, todos eram muito capazes. Qualquer um que ganhasse, eu acredito que se sairia muito bem e faria uma boa gestão na presidência do Corinthians e na diretoria. O problema é o seguinte: alguém tem que ganhar. E nós tínhamos lado e nós vencemos com o André Sanches na presidência e agora estamos tentando fazer o melhor possível para o Corinthians. Não é fácil, você sabe disso. Nós estamos sem o patrocínio Master e fica difícil porque lá são pelo menos 30 milhões aí, mais um pouco, que nós não estamos recebendo por ano. E assim mesmo a gente tenta equilibrar as finanças do clube. Nós temos, na verdade, o nosso balanço agora vai dar um prejuízo nesse semestre, mas lembre-se que nós pegamos o clube em fevereiro. Nós não tínhamos o controle do clube antes disso. E viemos com um grande déficit da gestão anterior e das gestões anteriores, na verdade, porque o clube vem crescendo o seu déficit, né? Mas é assim mesmo. Clube não é para dar lucro. Clube é para dar satisfação ao sócio, ao torcedor. Tem que ganhar campeonatos para que ele sobreviva. Depois essas coisas administrativas a gente vai tentando equalizar. Nós equalizamos, estamos melhorando, inclusive, no déficit que a gente tinha mensal. Nós tínhamos déficit mensal quando pegamos o clube, cerca de 8 milhões. Nós já reduzimos isso agora e nós vamos tentar reduzir mais até a gente conseguir zerar o déficit e aí ter algum lucro, inclusive, para poder pagar todas as dívidas que nós temos. Uma das batalhas, com certeza, acho que de frente aí do Corinthians é tentar o patrocínio Master. Eu acho que isso ajudaria muito, né, Alexandre? Acho que teve com a Caixa, que era um bom patrocínio, depois vai conseguir uma renovação, mas uma expectativa é essa, de ter um patrocínio de camisa para pelo menos dar um fôlego financeiro. Sem dúvida. O Andrés até me falou que a gente está prestes, talvez, a fechar alguma coisa com alguma empresa e nós estamos nessa expectativa. Acredito que daqui a algum tempo a gente vai fechar, o Corinthians vai ter um bom patrocínio na camisa. Também nós não podemos chegar e vender a nossa camisa por um preço barato, porque senão você estaria desvalorizando o produto. Nossa camisa é uma camisa cara, é uma camisa que merece um bom patrocinador que pague aquilo que a gente acha que vale. Isso que é importante. Nós não fechamos até agora por causa disso. Muitas ofertas tivemos, mas nós não aceitamos o preço dessas ofertas. E nós vamos procurar aquilo que a gente quer. E bem assim também o name rights, né? Sempre. No Brasil nós não temos essa cultura. Quem tem é apenas o Palmeiras. Conseguiu logo no começo. Acho que esse foi o mote, eu acho, por parte do Palmeiras, de não ter feito com que o Corinthians fez agora. O nome já ficou ligado, Arena Corinthians, né? Ficou muito tempo já assim. É verdade. Fica mais difícil, né? Fica muito mais difícil. E, na verdade,
há 4 ou 5 anos atrás, quando o Palmeiras fez esse acordo, né? Era mais fácil pelo seguinte: a situação brasileira era melhor, a situação da política brasileira era melhor, não havia crise dentro do Brasil, as pessoas passavam melhor do que passam hoje. Então as grandes empresas têm medo também de investimento, né? As empresas brasileiras, e as estrangeiras também não têm talvez o retorno que elas queiram ter patrocinando o nome, mesmo porque é o que você disse, há uma dificuldade quando você deixa passar algum tempo e depois ela fica muito ligada ao nome Corinthians, Arena Corinthians. Então eles têm essa, sei lá, desconfiança de que talvez o nome deles não seja muito publicado. Até porque não só o valor, né, Alexandre, tem que ser um valor significativo para se colocar o nome num estádio, o tempo de contrato. Não pode ser um contrato curto. Não, tem que ser um contrato a longo prazo, tem que ser um contrato entre uns 15 e 20 anos, para que vale a pena para eles e para o Corinthians, sim, né? E isso tem dificultado a nossa vida, inclusive no pagamento da arena. Mas nós vamos conseguir solucionar todos esses problemas com calma. Nós estamos apenas há 5 meses dentro da diretoria do Corinthians e esperamos que a gente consiga, até o final da nossa gestão, equalizar todos esses problemas, que não são fáceis. Se o Brasil atravessasse uma fase muito boa, sei lá, na sua economia, seria mais fácil, né? As empresas estariam mais dispostas a investir, os estrangeiros estariam mais dispostos a trazer o seu dinheiro para o Brasil, enfim, nós teríamos muito mais facilidade. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis. E garanto a vocês, eu tenho certeza que o Corinthians, tenho certeza que o Corinthians está trabalhando para que tenha um name right e tenha também o patrocínio master da sua camisa. O torcedor tem a preocupação, Alexandre, e quem está assistindo a gente, tenho certeza que o corintiano que está vendo a gente, em relação à dívida do estádio. Isso também é uma coisa que está sendo vista também para o torcedor, claro. O Vampeta brinca muito isso, ninguém vai pegar o estádio nas costas e levar embora, né? Difícil, isso não vai acontecer. Mas há uma preocupação em relação a pagar a conta e está tudo tranquilo e não ter esse problema em relação ao estádio. Isso está sendo resolvido também? Não, está sendo. Nós temos um responsável por isso, que é o Luiz Paulo Rosenberg, que está lá para trabalhar nesta parte. Ele está conversando com a Caixa, o BNDES, para tentar resolver esse problema. Evidentemente, nós temos algumas coisas. Tem uns CIDs aí que a gente pode pagar através dos CIDs, a gente pode pagar através de algum patrocínio que a gente venha a ter, através do naming right. Existem várias hipóteses. Isso está no nosso departamento de marketing, que eu acredito que é muito competente e que vai conseguir resolver o problema. O que ajuda o Corinthians a estar ganhando títulos e ter conquistas é que o torcedor está indo ao estádio. A média de público do Corinthians é muito boa, tão boa quanto a do Palmeiras em comparação de média de público. Isso ajuda também, né? O fiel torcedor, a presença do público, a renda chegando ao Corinthians para esse momento também, né, Alexandre? Sem dúvida. Todo clube depende do seu torcedor, depende do seu sócio, depende também do seu torcedor. O torcedor é o fator mais importante de um clube. Sem o torcedor nós não seríamos nada. Sem o fiel torcedor nós estaríamos realmente, não estaríamos na situação que estamos, porque ele traz dinheiro para o clube. É uma pessoa que a gente tem que admirar, o torcedor, porque muitas vezes ele tem aquele dinheiro contado no final do mês, é sacrifício para ele pagar aquilo, mas ele vai lá, paga, vai ao estádio, paga os ingressos e ele está presente. O Corinthians tem uma média de público muito alta, mais ou menos de 30 mil pessoas. Esses últimos 2, 3 jogos não tem dado isso, mas na verdade vamos voltar a ter essa média logo. Porque o time de futebol está se reestruturando. O time de futebol vai daqui a pouquinho começar a melhorar e nós vamos ter novamente um público bastante grande. E ainda sobre o Corinthians, Alexandre, muitas mudanças, né? Mudou uma comissão técnica praticamente inteira, né? Saindo o Carille, agora entrando o Osmar Loss, teve um tempo a trabalhar durante a Copa, agora voltando ao Campeonato Brasileiro. Mudanças do elenco também. Essa expectativa, o que vocês têm conversado a respeito? O torcedor ter paciência, que vai encaixar, o trabalho vai dar frutos aí pra frente? Eu tenho a impressão que vai dar frutos e os frutos serão bons. O problema é que o Corinthians sofreu várias mudanças nos últimos anos. Primeiro nós tínhamos a comissão técnica com o Tite, que foi desfeita porque foi para a seleção. Todo mundo foi para a seleção brasileira.
ficamos chateados, mas nós somos brasileiros também, além de corintianos. E então, na verdade, a nossa pátria merecia um grande técnico. O Tite é um grande técnico, foi para lá e nós ficamos realmente satisfeitos pelo Brasil. Inclusive, ele conseguiu, entendeu, classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Foi importante. Quando ele foi, o Brasil está numa situação difícil. Depois tivemos o problema agora do Carille, que montamos uma bela comissão técnica, estava indo muito bem, ganhamos Campeonato Brasileiro, ganhamos 2 paulistas e, infelizmente, de novo foi desmontada, porque você não consegue pagar aquilo que esses países estrangeiros, principalmente os países árabes, a China, etc., a gente não consegue, entendeu, cobrir o que eles vão ganhar lá. Não conseguindo, evidentemente, eu compreendo os profissionais que deixaram o Corinthians, que eles vão ganhando muito mais. Talvez eu, se tivesse no lugar deles, talvez eu fizesse também. Mas eles têm todo direito e fizeram bem, e principalmente eles foram muito competentes quando estavam no Corinthians. Eles deram grandes alegrias à torcida do Corinthians, eles deram grandes alegrias à diretoria, então eles merecem tudo que eles têm. E hoje nós remontamos tudo, e isso demora algum tempo. A engrenagem não é assim do dia para a noite. Você engrena um time, uma comissão técnica, isso demanda algum tempo. E esse tempo tem que ser maturado aos poucos. E ele está sendo. Eu acredito que até o final do ano a gente tenha todos os resultados, vamos começar a usufruir os resultados dessa nova comissão técnica e dessa remodelação no time também. A gente sabe que o Corinthians, o carro-chefe é o futebol, mas tem um associado que vai lá no clube, gosta, né, das instalações do clube. Como que é, Alexandre? Você conhece bem, até porque você também tem uma história política, uma vida política ligada ao Paulistano, que é um clube tradicional de São Paulo. Que teve também a origem, ligação com o futebol, né, no início do futebol em São Paulo, e que tem uma visão diferente do que tem o Corinthians, porque o carro-chefe do Corinthians é o futebol, e o paulistano tem outros esportes, o basquete na NBB vem foi também, inclusive campeão, inclusive. Vocês falam um pouquinho sobre esse lado também, Alexandre, que você conhece dos 2 extremos, né? Na verdade, eu também sou conselheiro vitalício do Clube Atlético Paulistano, de quem eu me orgulho. E o paulistano, o foco é diferente, né? O foco é muito dirigido ao social. Então nós temos grandes shows, a gente tem vamos dizer, no paulistano, só para você ter ideia, é uma média de 3.000 frequentadores diariamente. E é um clube que é muito central, né? A sede do paulistano é um lugar muito central. E a média de público, a média de pessoas que frequentam diária é muito grande. Então é um clube totalmente voltado para outras coisas. É muito diferente do Corinthians, onde é mais voltado ao futebol, na verdade. É voltado ao sócio. Nós temos uma bela sede social, nós temos um campus lá grande, inclusive no Parque São Jorge, maior até, muito maior do que do Paulistano. Mas na verdade, o associado do Corinthians é mais torcedor de futebol, né? Um é um clube mais voltado assim socialmente, o outro é voltado mais ao futebol. E hoje o Corinthians não é só o futebol. Se você verificar bem, o Corinthians também montou um time de basquete, vôlei, futebol de salão. Hoje nossa natação é muito forte no Corinthians. Então nós temos outros esportes que estão realmente renascendo novamente no Corinthians. Alexandre, agora para saber e agradecendo a sua atenção com a gente, dá mais sabor para você ganhar do Corinthians, ou ganhar do Palmeiras ou ganhar do São Paulo, Alexandre? A mim dá mais sabor ganhar do São Paulo, sou honesto. Tradicionalmente, eu não sei se é porque eu tenho muitos amigos que são paulinos, e na verdade, quando eles ganham da gente, eles ficam me gozando. Mas tá demorando, hein? O São Paulo só agora. Eles demoraram uns 10 anos agora, depois, mas tudo bem. Agora, na verdade, como eu tenho muitos amigos são paulinos, e são da minha intimidade, frequentam a minha casa, o outro clube que eu frequento, que é o Paulistano, então eles me gozam, né, quando a gente perde. Então eu prefiro ganhar do São Paulo, não gosto de perder do São Paulo. Do Palmeiras, evidentemente, eu também. Lógico, ninguém gosta de perder, mas é menos agressivo para mim do que no São Paulo Futebol Clube.
Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, viu? Agradecemos aqui a Alexandre Uzi participando do A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior. Por favor, assista, curta, se inscreva no nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar através da Rádio Prado, a Rádio da Educação, www.radioprado.com.br, sempre em nome de Premium League Fantasy Game, chegou aí para marcar espaço para vocês aproveitarem e baixe o aplicativo no seu celular. Até a próxima.